Inter. A notícia foi a seguinte: o Banco Central homologou a reorganização societária do Inter, que já tinha sido aprovada pelos acionistas em assembleia. Esse processo trata da transferência de base acionária da empresa para o exterior e listagem das ações na Bolsa dos Estados Unidos, Nasdaq. Essa informação foi divulgada pelo próprio Inter num comunicado ao mercado ontem à noite, mas, claro, continuou mexendo com o mercado, inclusive no pregão de hoje. O Inter disse que a consumação dessa reorganização está sujeita ainda ao financiamento com instituições financeiras de mais de R$ 1 bilhão. Esse dinheiro é necessário para fazer frente ao resgate das ações preferenciais pedida por acionistas no âmbito dessa migração. O financiamento vai ser contratado pela Interhold Financeira. Essa notícia, na verdade, o mercado já está especulando faz um bom tempo sobre essa migração do Inter para a Nasdaq, mas de qualquer forma, vou passar aqui os números das ações nos últimos dias. Hoje se mexeu um pouquinho, subiu 0,17%. Nessa semana caminha para fechar em baixa. Até agora, a queda acumulada da unit do Inter é de mais de 8% na Bolsa de Valores. Só que nesse ano, a ação do Banco Inter já está caindo mais de 57%. Hugo, quando a gente vai passar aqui as maiores altas e quedas do Ibovespa no pregão, fatalmente o Inter sempre está por aqui, seja nas maiores quedas ou nas maiores altas. É uma ação que se movimenta bastante. Imagino que deva gerar dúvidas entre muitos investidores. Então, gostaria de ouvir a sua análise com relação a isso, ainda mais no meio dessa notícia aí, dessa possível migração para a Bolsa dos Estados Unidos. O que pode acontecer com a ação? Tá, vamos lá. Primeiro, é um ativo de fato com muita volatilidade, não tem relação direta com essa questão do ativo estar mudando aí para a Nasdaq. Também, como você pontuou aí, a queda acumulada ao longo do ano, se a gente pegar, já mostro para vocês aí também em relação ao topo histórico, a queda é ainda pior. Isso também não está vinculado com o comportamento relacionado a essa questão de ir para a Nasdaq. É de fato um comportamento da pressão que esse tipo de ativo tem sofrido desde a possível a gente está vendo já aumento dos juros ao redor do mundo. Então, é um ativo que sofre mais com isso. Antes mesmo dessa realização que a gente está vendo, foi um ativo que teve uma alta muito, muito expressiva. E a mudança em si, o comportamento da empresa queria estar indo lá para fora, é mais uma questão de tentar melhorar. Claro que está num momento ruim, vamos dizer, ela pegou um timing ruim para essa mudança, mas frente aos seus pares, ela, em tese, conseguiria, vamos dizer, valorizar a precificação das suas ações. Mas, como mencionado, infelizmente está pegando um timing de mercado que não casa legal com a situação. Então, vamos puxar já direto aqui para o gráfico, para a gente entender e trazer de uma forma um pouco mais ampla até essa visão que você comentou com relação à questão da desvalorização ao longo desse tempo. O ativo vem sendo pressionado, se a gente for avaliar pontualmente da sua máxima histórica, peraí que eu não puxei a máxima histórica, vou pegar certinho aqui para vocês, a referência daqui, para a mínima de hoje, não pelo fechamento, a gente tem um ativo aí já desvalorizando um pouco mais de 86%, é bastante. Eu sempre deixo claro para vocês que para quem tem pouca experiência, você deve evitar os ativos que estão realizando, aquela velha história de evitar a faca caindo. E uma forma simples, para quem não sabe, como você pode separar ou não um ativo favorável, vamos dizer, um ativo em alta, um ativo em queda, é aquela velha média que está aí na tela, que eu falo bastante. Essa referência aqui em azul, ela é a média de 200 períodos. No caso, como a gente está olhando um gráfico diário, então isso reflete 200 dias. Sempre que o preço de um ativo estiver trabalhando acima dessa referência, você deve ter uma visão mais otimista com relação àquele ativo. Então, eventuais movimentos, como eu mencionei aqui, da faca caindo, curtos acima dessa média, nesses pequenos movimentos, você pode até tentar buscar alguma referência compradora. E sim, em algum momento o ativo for mudar de tendência, é claro que a operação vai dar errado, como esse último exemplo, que o ativo não teve força para reação e mudou todo aquele cenário que a gente tinha anteriormente iniciado aqui por volta de julho de 2020, e que durou até aproximadamente aí setembro de 2021. Então, dali para frente,
passou a ter um viés não mais favorável, aproximado aqui o valor, para quem quiser ter uma ideia, dos 58, 58,50 ali já começou a mudar essa visão de longo prazo. Então, se vai deixar ou não, né, um fundo aqui e reagir, eu não gostaria de que vocês ficassem tentando buscar esse tipo de parâmetro, como a gente já viu outras vezes, no curto prazo, como você mesmo mencionou, né, Karina? É um papel de muita volatilidade, então ele está alguns dias com umas maiores altas, isso chama atenção, poucos dias depois, às vezes ele está com umas maiores quedas, então várias vezes ele configura uma reação de fato, né, como pontuado aqui várias vezes, mas imagina toda vez você tentando pegar uma possível mudança, por enquanto tem queda, né? Mudança para uma possível alta e toda vez ele vem falhando, falhando. Quantas vezes você não estaria aqui cometendo um erro, né, e acumulando possíveis perdas? Então, o ideal às vezes é realmente pagar mais caro, esperar que esse contexto macro que a gente está vendo aqui de realização possa vir a reverter. Então, eu sei que às vezes é ruim quem não tem muito costume de mercado, quem não acompanha bastante, de fato, às vezes é ruim você pensar, poxa, eu vou pagar mais caro por um ativo que eu tenho uma oportunidade agora. Você está pensando em relação ao preço atual, porque se daqui a 6 meses esse preço ainda estiver abaixo, você vai acabar esquecendo desse conceito de estar tentando operar a favor, né, do que a maioria está olhando. Por enquanto, a maioria está olhando de uma forma negativa. Então, em questão de probabilidade, tentar acertar esse fundo, já que por enquanto a maioria olha de uma forma negativa, não é aconselhado, tá? Então, paciência e, como mencionado, se subir, a gente vai, se de fato, acabar pagando mais caro do que o preço atual para esperar, né, que realmente a maioria das pessoas que estão investindo acreditem de fato nessa mudança de comportamento do ativo. E aí a questão gráfica que a gente está apontando aqui rapidinho, só para fechar, provavelmente não vai mudar muito a questão dela ir para a Nasdaq. Tem um ponto só que eu não gosto, né, quando a gente analisa um ativo, o pessoal às vezes pede, analisa um BDR aqui, né, o que vai acontecer? A gente tem a negociação do BDR aqui, a gente fica suscetível à variação cambial, e o ativo vai estar lá fora, porém, uma empresa daqui, né? Então, a gente não pode esquecer desse fator, e isso graficamente atrapalha um pouquinho. Por exemplo, se eu analiso uma Coca-Cola da vida, tá? Que a gente tem até na carteira do Murilo e tudo mais, eu vou analisar ela lá fora, e a empresa é lá fora. Então, por mais que ela tenha negócio por aqui, eu estou avaliando onde a maioria das pessoas que investem nela, nos americanos, nos estrangeiros, nos gringos, e faz sentido graficamente. E analisar o BDR da Coca-Cola não faria sentido, justamente por conta da variável do câmbio e do fato de que ela é mais líquida lá fora. Então, essa mudança, graficamente, pontualmente falando aqui, tá? Se tornaria algo um pouquinho ruim com relação ao BID, ao Banco Inter. E quando isso acontece para análise gráfica, o analista perde o histórico anterior quando acontece essa migração? Ela fica comprometida ou não? É muito provável que nessa situação a gente vá perder o histórico dela, tá? Você teria como fugir, né, estimando o preço que você tem de histórico aqui, fazer a conversão ao longo desse tempo que era do câmbio e agregar, mas é muito pouco provável que as plataformas façam esse trabalho. Eu acredito que a gente vai, infelizmente, perder o histórico e é ruim. É aquela velha história quando a gente fala de IPO, né? Por gráfico, a gente precisa ter uma base de dados, né? Um histórico de informação. E aí a gente perde. No IPO, o pessoal que analisa por fundamento bem ou mal, você tem, né, os resultados passados da empresa e você consegue fazer essa avaliação da companhia. É uma perda para quem gosta de acompanhar a análise técnica, especialmente de Banco Inter, como a gente estava comentando, porque chama muita atenção, é muito volátil. Então, ou alguém pode enxergar como, será que eu estou perdendo uma oportunidade? Ou alguém que já entrou e quer sair, não sabe quando fazer isso, ou seja, desperta muita dúvida. Então, de fato, é uma perda, né? Vamos acompanhar. Se a gente tiver a sorte de agregarem, né, o que já existe de cotação para esse novo ativo, em tese, né, aí vai ser melhor. Aí a gente acompanha.
Bem ou mal, eu confesso, quando isso ocorre, eu tento pressionar, né, os fornecedores de cotação, porque é viável, né, tem como, mas nem sempre o pessoal acaba atendendo aos meus pedidos.